por favor, pegue a sua Bíblia agora, ou acesse a sua Bíblia aí no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Apenas este versículo. Se você quiser acompanhar com a gente, né, a Sara, ela já colocou ali o versículo. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus. Por isso é que foi dito, em algumas versões, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em algumas versões, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos ler novamente. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Assim diz a palavra de Deus. Pode fechar aí a sua Bíblia, pode também desligar o seu celular, se for o seu caso. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor conduza a nossa vida conforme a sua vontade. Mais uma vez nós oramos. Sua palavra foi lida e nós entendemos que o Senhor tem algo especial preparado para as nossas vidas. O nosso coração está aberto para ti, Senhor. Venha e cumpra com o seu propósito no coração, na vida, na família, na história de cada um aqui nesta manhã. Nós oramos e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é: desperta tu que dormes. Esse versículo que nós lemos é um versículo que tem, sim, uma exortação. Quando nós ouvimos essa palavra exortação, a gente não recebe assim diretamente com muito agrado. A palavra exortação é uma palavra forte, a palavra exortação quer dizer chamar a atenção, e nós temos uma dificuldade de ter a nossa atenção aí, assim, sendo chamada ou repreendida. Todos nós, ninguém gosta disso, de ser chamada a atenção. Quem gosta? De lá no seu trabalho o chefe te chamar, e falar assim: ó, você não pode fazer isso, te repreender em algum sentido, te corrigir, te exortar em algo que você está fazendo. Ninguém gosta disso. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos necessariamente encontrar esse tipo de atitude de Deus para com as nossas vidas. A exortação, ela está contida na palavra de Deus, porque Deus nos ama. Amém? E se Deus nos ama, Ele tem que nos corrigir, Deus tem que nos direcionar. A própria palavra diz que o pai corrige o filho que ama. Então, a palavra de Deus, ela tem essa correção, e nós não podemos separar uma coisa da outra, pelo contrário, a exortação, a correção, a direção de Deus através da sua palavra, ela é tão importante quanto a promessa de Deus. Porque o versículo que nós lemos também tem uma promessa. A exortação é: desperta tu que dormes, levanta aí dos mortos. Essa é a exortação. Porém, o versículo também tem uma promessa. Diz que Cristo nos esclarecerá. Cristo, ele vai iluminar as nossas vidas. E isso é uma promessa. Se nós lermos o versículo ao contrário, e fizermos esse exercício, eu perguntasse assim: quem quer ter a sua vida iluminada por Deus? Amém. Quem quer realmente ter os seus caminhos iluminados pelo Senhor? Todo mundo vai falar amém. Porque nós queremos isso. Nós não queremos viver em trevas. Pelo contrário, nós queremos viver na luz. E esse é o desejo de todo mundo. Porém, a palavra de Deus ela é completa. Nós desejamos, sim, as promessas de Deus, mas se as promessas de Deus elas existem,
na palavra, a gente tem que entender para que essas palavras para que essas promessas se cumpram na nossa vida, vai exigir algo de nós. E a exortação nada mais é do que a direção de Deus para a nossa vida. É a correção de Deus. Nós queremos, sim, sermos abençoados, porém, né, nós não queremos ter a nossa vida corrigida. E talvez seja esse um dos grandes erros, né, que as pessoas enfrentam nos dias de hoje dentro da igreja. Nós queremos as promessas, mas nós não queremos ter a nossa vida corrigida, né? Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos ter a disposição de ouvir a palavra e de aplicar a palavra de Deus na nossa vida e corrigir aquilo, né, que está errado. Né, o versículo fala a respeito de um estado de insensibilidade humana. Gente, é isso que eu observo. Eu pregava ontem para os jovens aqui, adolescentes, e eu chamava atenção a respeito disso. Nós vivemos num mundo insensível. Essa é a grande realidade. E quando eu estou falando de insensibilidade, eu não falo só dessa falta de sensibilidade no mundo. Porque o mundo, o que nós esperamos do mundo? É isso mesmo. É exatamente isso. Isso que acontece no mundo, né, é de se esperar. Porém, existe essa insensibilidade também dentro da igreja. E é muito triste quando nós observamos isso. Ou seja, quando a palavra de Deus ela é pregada, mas o nosso coração já não é mais confortado. Quando a palavra de Deus ela é pregada, mas os pecados recorrentes na nossa vida já não geram mais vergonha. E esse é o estado de insensibilidade que muitas pessoas se encontram. Ou seja, a palavra é pregada, a palavra ela é ensinada. Mas quando a palavra ela é ensinada, ela é pregada, ela já não conforta o coração e já não chama mais a atenção para o pecado. E quando isso acontece, gente, isso tem que chamar a nossa atenção. Porque quando isso acontece, nós entramos nesse estado de insensibilidade humana, insensibilidade com as coisas de Deus. Eu me preocupo muito com o final de ano. Principalmente, né, em relação, né, às festas, me preocupo muito com isso. Né, esse movimento que existe. Final de ano é muito bom, gente, é muito bom. Nesse período de festas é muito bom. Eu falava com os jovens aqui ontem. É um período onde a gente tem que aproveitar para falar ainda mais do amor de Jesus. É um período que a gente tem que aproveitar, né, para recarregar as nossas baterias espirituais, se eu posso dizer dessa forma. Né, é um momento muito, muito importante, porém é um momento muito delicado. Porque as pessoas parecem que perdem a sensibilidade cristã. Ou, mais popularmente falando, perde a noção. Perde a noção. Né? Anda o ano inteiro, né, se corrigindo, aceitando a exortação, sendo direcionado pela palavra de Deus, fazendo o dever de casa que deve ser feito, fazendo as coisas que precisam, né, organizando as coisas que precisam ser organizadas. Segue o ano inteiro, aí chega no final do ano, parece que bate essa insensibilidade. A pessoa perde a sensibilidade espiritual. E parece, esse é o meu entendimento, que a palavra, nesse momento, deixa de fazer sentido. E quando a palavra de Deus deixa de fazer sentido na nossa vida, algo muito errado está acontecendo. Amém? A palavra, ela tem que produzir em nós um incômodo. A palavra de Deus, ela tem que produzir em nós, sabe, realmente essa necessidade de mudança. Porque se a palavra não está produzindo em você exatamente isso, talvez você esteja entrando exatamente nessa condição de insensibilidade. A palavra, ela mexe com a gente. A palavra, o evangelho, confronta o nosso caráter, confronta a nossa vida, em todas as áreas, inclusive naquelas áreas que a gente está indo bem, porque eu sei que tem muitas áreas da sua vida que está indo bem, sim ou não?
Graças a Deus por isso. Eu creio nisso, eu vejo isso na vida de cada um. Inclusive nessa área que está indo bem, a palavra de Deus nos acrescenta. Né? Acrescenta mais. Se tem uma área da sua vida que está boa, sabe, creia, ela pode ficar melhor ainda, porque Deus sempre tem mais para poder fazer na nossa vida. E Deus faz através do quê? Né? Através da sua palavra. Através da compreensão que nós temos da palavra. Então a palavra, ela tem que fazer sentido no nosso coração. Ela tem que nos chacoalhar. Né? A palavra de Deus tem que produzir em nós a necessidade de mudança. Porque se isso não está acontecendo na sua vida, talvez essa exortação é uma exortação que cabe muito bem à sua vida. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Essa condição de morte é uma condição que todo mundo já passou na sua vida. Na verdade, o homem, ele vem a esse mundo exatamente nesse estado de morte. O homem vem assim no mundo, e não precisa ser assim um teólogo para compreender isso. É só você entender um pouco do livro de Gênesis, o que aconteceu, e você vai entender isso. Todo homem vem nessa condição. E por isso, junto com essa condição, vem a necessidade de despertar para Deus. Todo homem tem a necessidade de despertar para Deus. Quando eu falo homem, entenda homem e mulher. O normal do ser humano não é estar no mundo. O normal do ser humano é estar em Deus. Por isso não é anormal quando uma pessoa se converte. E vivemos num mundo invertido. Né? Nós achamos que o diferente é a pessoa estar em Deus. Não é. O diferente é a pessoa estar no mundo. Porque nós não fomos criados para esse mundo. Nós somos criados para Deus. Então nós estamos no natural. Você que está aqui dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, você que participa de uma célula, tem o seu discipulado, é envolvido com as coisas de Deus, é um cristão, é uma pessoa convertida, você é uma pessoa que despertou para Deus. E essa é a condição normal de todo ser humano. Então nós precisamos entender isso e despertar a cada dia para Deus. Agora existe um outro ponto muito importante, que é reconhecer. O homem, ele anda, sabe assim, carregado de enfermidades, mas ele se julga muito saudável. Carregado de enfermidades, mas se julga muito saudável. E isso acontece. E acontece em grande escala dentro da igreja. Pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que precisam de tratamento, que precisam de cuidado, mas se julga muito saudável, ou seja, não reconhece as suas fragilidades, não reconhece o seu estado. Quando eu falei que o tema dessa mensagem é desperta tu que dormes, né, a gente já cria uma barreira. Ah, pastor, eu estou bem, eu estou vindo na igreja, né, tá legal a minha vida, né, então nós vamos gerando barreiras. Agora, para que a gente realmente desperte, nós precisamos o quê? Né? Reconhecer áreas da nossa vida que precisam de um toque de Deus. Áreas da nossa vida que precisam ser curadas. E final de ano é o momento da reflexão, não é? Todo mundo faz a sua retrospectiva. Né? Faça a sua retrospectiva. Faça. Mas faça, sabe, com critério. Faça com verdade. Olhe para o seu ano, né, e não fique massageando a sua alma. Não precisa ficar se punindo. Mas faça com sinceridade. Ou seja, onde eu preciso melhorar? Onde eu não alcancei aquilo que eu poderia ter alcançado? Qual é a área da minha vida que eu ainda estou enfermo? Que eu ainda preciso avançar? Que eu preciso de um toque divino na minha vida? Porque se nós não reconhecermos as nossas enfermidades, ficar nos julgando como saudáveis, como Deus vai tratar a nossa vida? E isso é o ponto inicial. Só vai despertar, nessa área da sua vida, só vai despertar se você reconhecer
que essa área da sua vida, nessa área da sua vida, existe essa necessidade. Nós somos religiosos. Sim, né, nós temos a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença. Porém, essa essência religiosa, ela vai tomando conta da nossa vida. E hoje, reconhecer as nossas fragilidades, os nossos medos, reconhecer os nossos fracassos, vai ficando algo inaceitável dentro da igreja. Então, vamos vivendo e entrando no mundo de aparências, né? Olhando para todo mundo e achando que tudo está perfeito. Mas, por melhor que esteja a sua vida, eu acredito que existem sim coisas que você pode melhorar. Amém? E é um momento muito oportuno para que você coloque isso diante de Deus. Agora, ser religioso não quer dizer ser tomado pela religiosidade. E a Bíblia nos fala isso. Muitas pessoas, né, que vivem uma vida totalmente errada, torta, não reconhecem isso. Porém, as outras que também estão na mesma situação, às vezes reconhecem isso na vida do outro. Né? E nós vivemos num mundo de julgamentos. Né? Ou seja, eu não sou como aquela pessoa. Não, essa palavra não é para mim. Isso acontece muito entre os casais, né? Quando vem aqui culto de casais, está pregando, né? A mulher fica cutucando o marido fica cutucando a mulher. Não é para isso. O religioso, ele quando ouve a palavra de Deus, ele sempre vai acreditar que a palavra não é para ele. Porque ele está tomado de religiosidade. A pessoa dominada pela religiosidade, ela fica morta para as coisas de Deus. Então a palavra nunca é para ele. A palavra é para aquele outro, a palavra é para aquele. A palavra nunca é para mim. Quando não, nós chegamos naquele tipo de atitude de, não, eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa boa. Né? A expressão bíblica, né, do fariseu, né, eu jejuo, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Isso é o quê? Né? É os indícios da religiosidade. E as pessoas confundem muito as coisas. Tem muita religião, mas não tem nada de espiritual. Muita religiosidade, mas não tem nada de espírito. Não falta teologia, mas falta verdade e vida. Eu tenho enfrentado em alguns momentos essa situação com algumas pessoas, sabe, que são bons religiosos, conhecem a Bíblia, até fizeram cursos teológicos, são pessoas que têm até um entendimento amplo da palavra de Deus. Não falta religião. Tem muita religião, tem muita religiosidade, mas falta espírito. Pessoas que têm, sabe, toda aquela teologia, aquela bagagem toda, mas quando fala, você não vê uma verdade, você não vê vida na pessoa. E o que nós precisamos buscar é exatamente isso. Um cristão, um homem ou mulher de Deus, é cheio de vida. Amém? Amém? É cheio de vida. Né? O cristão tem que ser pessoa para frente, disposta, animada, preparada para a vida, independente do que a vida lhe oferecer. Um homem ou uma mulher de Deus, um cristão, ele vive a sua vida com bom ânimo. Amém? E eu peço para que você olhe para a sua vida agora, nesse momento, faça uma reflexão. Tem sido assim as suas atitudes? Você tem encarado a vida com bom ânimo? Como foi esse ano, né, de 2021? Eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas como foi? Ai, pastor, esse ano de 2020 foi muito difícil. Gente, é difícil para todo mundo. Mas como você encarou essas dificuldades? Como você enfrentou a realidade da vida? Porque é possível, gente, nós estarmos dentro da igreja e mortos. E para não usar uma palavra tão forte, estar dentro da igreja dormindo. E a religiosidade nos joga para isso.
Por quê? Porque nós montamos a nossa agenda, não é? Assim eu faço isso na segunda, na terça, terça à noite eu faço discipulado, na quarta eu faço a célula, na quinta tem culto, né? Sábado tem aqui culto de jovens, né? Eu venho no culto domingo. Nós montamos a nossa agenda. Isso não é ruim. Nós montamos a nossa rotina. O que acontece é que nós colocamos a nossa vida no piloto automático. E vamos deixando as coisas seguirem. E vamos perdendo a sensibilidade. E a gente acha que a rotina nos leva para perto de Deus. Ela é importante. Mas o que nos leva para perto de Deus é a sensibilidade do nosso coração ao ouvir a voz de Deus. O quanto você tem sido sensível à voz de Deus. O quanto você tem ouvido a palavra de Deus e tem direcionado a sua vida nesse sentido. Porque o que não falta é a palavra de Deus ministrada aqui nessa igreja. Que a gente tem culto. Muitos cultos, muitas programações, todas as programações você vai ouvir a palavra. Você vai ser direcionado por Deus através da palavra ministrada. O quanto você realmente tem se colocado à disposição de Deus no sentido de ouvir a sua palavra e por ela ser transformado. Talvez você tenha entrado nessa situação, muita religião e pouco espírito. Muita religião e pouco espírito é estado de dormência, é adormecido. Talvez muita teoria e pouca verdade, pouca vida, pouca prática. Essas coisas nós temos que ver e rever na nossa vida. Nós temos que entender que nós habitamos nesse mundo de mortos, gente. Esse mundo é um mundo de mortos. Parece ser uma frase muito forte, mas é a grande realidade. Talvez você não saiba disso. Porém, nós nos encontramos com Jesus, que é a própria vida. Então, nós representamos a vida no meio de morte. E como nós estamos representando essa vida que Deus nos deu? Como? Como você tem se comportado, se portado no meio das pessoas que estão caminhando esse caminho, essa sentença de morte? Você tem sido luz? Você tem sido alegria? Você tem sido um ponto de referência de coisas positivas, boas? Ou será que nós estamos sendo o ponto de referência da religiosidade? A gente tem que pensar um pouco a respeito disso, porque esse desperta não é só para aquele que precisa se converter. Esse desperta envolve a nossa vida como um todo. Amém? Nós precisamos ter os nossos sentidos exercitados para discernir espiritualmente as coisas de Deus. O quanto você tem discernido espiritualmente as coisas de Deus. Olhando agora para todos esses dias que se passaram ao longo deste ano, o quanto você soube discernir as coisas de Deus daquilo que é do mundo, o quanto você soube discernir aquilo que era a conduta da sua alma, daquilo que realmente era algo espiritual na sua vida. Essas reflexões, elas parecem ser complexas, mas não são complexas, não. O quanto eu tenho de Deus dentro da minha vida e o quanto eu estou demonstrando de Deus com a minha vida. Esse é o despertar que Deus quer. Quer realmente fazer um voto com Deus para o ano de 2022? Faça esse voto. Senhor, eu quero despertar para Ti. Eu não quero ficar dormindo, não. Eu quero me envolver com a Sua presença. Eu quero me envolver com o Seu reino de uma forma intensa, de uma forma verdadeira. Eu quero transparecer toda a vida que o Senhor tem acrescentado na minha vida. Isso é o despertar que Deus tem para a nossa vida. Agora, como você tem vivido? Você tem discernido as coisas espiritualmente de uma forma correta?
ou quando você ouve a palavra tem parecido ser loucura para a sua vida. Vivemos num tempo como esse, né? Eu compartilhava no meu discipulado, que hoje, né, a verdade da palavra de Deus, ela não pode nem ser pregada. Porque se nós falarmos algumas verdades que são absolutas da palavra de Deus, coisa muito simples de entender, nós corremos até risco legal, né, de sermos bloqueados. Então, o mundo que nós vivemos é esse. Porém, será que nós estamos realmente nos escandalizando com a verdade da palavra de Deus? Ou nós estamos despertos, entendendo que Deus tem falado conosco, e quando Deus fala, nós nos levantamos e seguimos neste caminho? Ou a palavra está soando como loucura? Lembra que o apóstolo Paulo falou lá na primeira carta aos Coríntios, né, que a palavra de Deus para o mundo, ela representa o quê? Loucura. Porém, para aqueles que creem, ela é o quê? Poder. Ela é poder. Como a palavra de Deus tem caído dentro do seu coração? Como loucura ou como poder? Como você tem recebido a palavra? Quando você ouve uma exortação, uma direção dada por Deus, isso cai como dentro do seu coração? Como uma loucura, como algo inalcançável, como algo distante, ou cai no seu coração como poder? Se Deus falou comigo, Deus vai me capacitar a ter a minha vida transformada nesse sentido. É assim que é a palavra de Deus, amém? Se Deus tem falado contigo, se a palavra tem te incomodado, se a palavra tem caído no seu coração e tem te chacoalhado, meu irmão, glórias a Deus, agradeça a Deus por isso. Sabe por quê? Porque você está vivo e você está acordado para as coisas de Deus. Agora, se a palavra não tem feito diferença na sua vida, se a ministração não tem te incomodado, alguma coisa está errada. E é necessário que você tome uma decisão de despertar. Despertar para quê? Para que a gente compreenda o tempo presente, mas que a gente também não perca de vista o que Deus tem para a gente no futuro. Eu já disse aqui na igreja várias vezes, né, que há algum tempo atrás a igreja falava muito dos céus, falava pouco aqui das coisas dessa terra. E aí houve uma inversão, né? Hoje nós falamos muito daqui desse momento e pouco do céu. E a gente tem que ser muito equilibrado, né? Esse despertar é para que a gente compreenda o nosso tempo presente, viva conforme a palavra de Deus, mas que a gente não perca de vista o futuro que Deus tem para cada um de nós, amém? Nós não podemos perder de vista. Nós ficamos aqui mergulhados numa promessa de felicidade terrena. E eu vou repetir isso. Tem pessoas que ficam mergulhadas na promessa de uma felicidade terrena. E tem crente que corre atrás disso, com todas as suas forças. Ah, pastor, mas você está dizendo que eu não posso e não tenho o direito de ser feliz nesse momento? Você tem todo o direito de ser feliz. E eu digo mais, não existe gente mais feliz na face dessa terra do que um cristão. Não existe, você tem todo o direito. Mas será que os seus sonhos são todos concentrados nessa felicidade terrena? Será que tudo que você está fazendo na sua vida, ou boa parte daquilo que você faz na sua vida, está convergindo para isso? Pense um pouco. Pense um pouco. Qual tem sido o foco da sua oração para o próximo ano? Qual tem sido o foco? Pensa um pouquinho. Faça uma lista. Escreva realmente o que você tem pretendido para o ano 2022, para o final deste ano. Faça uma lista e tente observar se o seu foco não está na felicidade terrena, de alcançar, de conseguir, de conquistar aqui nessa terra, que não tem problema algum nisso. O grande problema é nós colocarmos o nosso foco só nisso e nos esquecermos que Deus tem uma promessa muito maior para a nossa vida. Amém? Quando Paulo e Silas, eles pregaram para aquele carcereiro, eu me lembro
da pergunta que o carcereiro ele fez. A pergunta foi assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Depois você lê essa passagem em Atos. Paulo e Silas estão na cadeia e o carcereiro, ele se converte. Mas antes de se converter, a pergunta que ele faz é essa: o que eu devo fazer para ser salvo? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Ah, Du, mas eu já sou convertido, há tanto tempo de igreja, mas eu sou um líder, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo dessa minha conduta errada? O que eu tenho que fazer para ter essa área da minha vida transformada por Deus? Essa pergunta não é uma pergunta só para aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo. É uma pergunta para aqueles que estão em Cristo. O que eu preciso fazer, Senhor, para ser salvo? O que eu preciso fazer para que o meu casamento seja salvo? O que eu preciso fazer para que a minha vida financeira seja salva? O que eu preciso fazer para que a minha saúde física seja salva? Amém? Tudo isso é importante. Vocês percebem que essa pergunta não é somente uma pergunta que tem que ser feita por aquele que não conhece a Cristo. É uma pergunta que tem que ser feita por todos aqueles que querem despertar para a vida, para aqueles que querem acordar para as coisas de Deus. Enquanto nós olharmos para a nossa vida sem critério, olharmos para a nossa vida e achar que está tudo bem, as coisas de Deus, elas não vão fazer sentido para a nossa vida. E nós vamos deixar de ter a nossa vida transformada como Deus quer que ela seja transformada. Eu pergunto, faço mais uma pergunta: em que estado se encontra a sua alma? Essa alma aqui eu falo dos seus sentimentos. Como que você está sentimentalmente? Como está as suas emoções? Como que você tem caminhado nesse sentido? Será que realmente você é uma pessoa de alma desperta? Uma pessoa com as suas emoções, sentimentos controlados? Será que você é uma pessoa que cultiva na sua vida bons sentimentos? O pastor Jefferson, eu gosto muito dele porque ele é muito positivo nesse sentido, né? Ele estava piadista hoje, não estava? Né? Cheio de piadinha, né? Mas ele é muito positivo. Eu gosto do Jeff. Né? Ele é sempre para frente, né? Sempre para frente, sempre muito positivo nas suas colocações. E o Jeff, até quando leva dura, e a gente leva muita dura aqui, né? Ele consegue, né, dar risada dele mesmo. Né? Eu acho que isso talvez seja, né, uma maturidade de sentimento. Quando nós começamos a olhar para a nossa vida, né, e às vezes aprender a dar risada de nós mesmos. Isso é maturidade. Né? Quando você tem a sua alma assim, tão controlada que você consegue, às vezes, se divertir com você mesmo. Às vezes, assim, das coisas que você faz. Né? Então, isso é maturidade. Então, como está a sua alma? Como está o seu sentimento? Você está desperto, né, para viver a vida como Deus quer que a gente a viva? Você realmente pretende colocar não somente o seu corpo e o seu espírito diante de Deus, mas os seus sentimentos também? Porque tem muitas pessoas que estão, sabe, dentro da igreja, mas que estão adormecidas na sua alma. Estão dentro da igreja, mas quando você olha, você só enxerga tristeza. E eu não consigo entender isso, gente. Como nós podemos estarmos dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus e cultivar tristeza no nosso coração? Eu não consigo compreender, mas eu sei que isso é possível. E muitas pessoas carregam isso e precisam ser despertas, precisam ser acordadas. Se você é uma pessoa que vive isso na sua vida, peça a Deus hoje, nessa manhã, que Deus te desperte, que Deus acorde você dessa realidade que você está vivendo e te mostre uma nova realidade.
Viver é muito bom, gente. Amém? Viver é muito bom. Ninguém aqui quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Por que você não quer morrer? Por medo? Não, a vida não é ruim, a vida é boa. Nós que vamos nos enchendo a nossa cabeça de um monte de coisa e vamos nos esquecendo disso. Viver é muito bom. Viver é bom demais. E viver em Deus é melhor ainda. Então nós deveríamos carregar dentro de nós sentimentos que demonstrem isso. Cultivar sentimentos que demonstrem isso. Nós brincamos aqui na igreja, né? Com tudo, né? Menos assim com as coisas, né? Tem coisas que a gente não brinca, que são muito sérias e tal, mas assim, a nossa igreja é uma igreja muito descontraída, né? Porque nós somos desse jeito, né? O nosso pastor é desse jeito, né? Aqui a gente às vezes perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então nós somos assim, desse jeito, né? E por isso a gente vive pedindo perdão, né, Jeff? Eu vivo pedindo perdão. Porque eu entendo, gente, que onde devem existir as pessoas mais equilibradas de alma e de sentimentos é dentro da igreja. É dentro da igreja. É dentro da igreja onde devem existir as pessoas, sabe, com os seus sentimentos mais equilibrados. Porque nós somos a luz para esse mundo. Sim ou não? Nós somos a luz para esse mundo. Agora, se nós não despertarmos dessas trevas, se nós não despertarmos dessa condição, o que nós vamos conseguir acrescentar na vida de outras pessoas? Como será a nossa própria vida? E isso é algo que a gente tem que ter dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela é como um martelar. Um martelar. Sabe quando você pega um martelo e assim bate no prego? E aí você vai batendo e o prego ele vai entrando na madeira. Eu entendo a ministração da palavra de Deus dessa forma. Sabe, um martelo que você bate, né, e aquilo entra, né, um pouco dentro da sua cabeça, aí você escuta de novo, é esse martelar. E é desse jeito que a palavra de Deus entra dentro da nossa vida. É com muito esforço e às vezes até com dor. Com dor. Porque quando eu estou sentado aí, eu também escuto muitas coisas que para entrar dentro do meu coração é dolorido. Eu preciso realmente forçar. Eu preciso realmente fazer com que aquilo entre dentro do meu coração e às vezes para entrar dentro do coração causa dor. Isso é um martelar da palavra de Deus. Tem muitas igrejas por aí, né, que pregam só uma parte da palavra. Por exemplo, se eu pregasse hoje somente a respeito do esclarecimento de Deus iluminando a sua vida. É muito bonito. E é a palavra de Deus. Porém, para que a nossa vida seja clareada, iluminada por Deus, nós precisamos despertar. E se eu não falo a respeito de despertar, falo a respeito de Deus iluminando a sua vida, você não vai compreender o fundamento principal. Deus, Ele clareia os nossos dias. Ele nos tira das trevas. Mas para isso nós precisamos despertar. Nós precisamos nos levantar. Amém? É isso que Deus tem pretendido para a vida de cada um. Todos aqueles que buscam a Deus encontram a sua face. Amém? Todos os que buscam a Deus encontram a sua face. Não existe um homem ou uma mulher na face dessa terra que diz assim, Senhor, eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Não existe uma pessoa na face da terra que tenha essa atitude de Deus vira as costas. Deus não é dessa forma. Todos aqueles que buscam encontram a face de Deus quando busca de todo o coração. Nós temos realmente buscado a Deus de todo o coração. A palavra de Deus diz que Deus é o sol da justiça. É o quê? O sol. Como que você recebe isso? O sol da justiça. Se nós temos acesso ao sol da justiça, por que nós vamos insistir em ficar vivendo em trevas? Se nós temos acesso ao sol da justiça, por que nós vamos insistir em viver ou conduzir áreas da nossa vida
nas trevas, não faz sentido algum. Eu não consigo compreender isso. Nós temos o sol da justiça, gente, que ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos jogou aqui nesse mundo e falou, agora é contigo. Deus nos acompanha. Deus está presente neste lugar, neste momento. Deus está presente aqui e fala ao seu coração. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? E muitos, mesmo com a presença de Deus aqui, continuam dormindo. E nós precisamos realmente despertar. Ah, mas isso pode acontecer na minha vida? Pode, se você crer. Se você crer, sim. Se você crer de todo o seu coração, Deus pode transformar a sua vida neste ano ainda. Neste ano. Amém? Deus pode transformar a sua vida neste ano ainda. Ah, mas Du, eu tentei o ano inteiro. Talvez você tenha tentado. Sim, e se esforçado muito. Porém, é um momento de despertar. É um momento de acordar. E não somente de acreditar com a racionalidade humana. É um momento de empenharmos a nossa fé. Aquele que é desperto para as coisas de Deus, empenha a fé. E a fé, gente, ela acende uma lâmpada no meio da nossa vida. A fé acende uma lâmpada. E talvez você tenha entrado aqui no dia de hoje desse jeito, vivendo trevas na sua vida. Talvez com áreas da sua vida que você reconhece que está morta, áreas que estão mortas na sua vida. É difícil reconhecer isso. Precisa de muita humildade para reconhecer isso. Pode ser que você entrou aqui exatamente desse jeito. Quem sabe não com o seu casamento morrendo, com a sua vida financeira morrendo, talvez com a sua saúde indo por ralo abaixo. Pode ser que seja a sua condição. Porém, o que Deus quer fazer na sua vida nessa manhã? Ele quer nos despertar. E aquele que é desperto por Deus, as suas esperanças são renovadas, amém? As suas esperanças são renovadas. Talvez você tenha tentado e se esforçado muito esse ano todo para alcançar alguma coisa. Porém, eu digo claramente, com toda a convicção, que se você despertar para as coisas de Deus, se você estiver com o seu coração, os ouvidos do coração sensíveis às coisas de Deus, estiver assim muito concentrado naquilo que Deus está falando e como Deus está falando. Deus fala e como Deus fala. Porque às vezes Deus nos fala em uma palavra. Em uma palavra. Eu preguei uma ministração aqui esse ano e eu disse o seguinte: não precisa de uma pregação inteira. Às vezes não precisa nem de uma frase inteira. Às vezes Deus nos desperta com apenas uma palavra. Basta uma única palavra. E se você buscar neste momento essa única palavra, você vai ter a sua vida despertada por Deus. Você vai tirar a sua vida, essa área que está em trevas na sua vida, e você vai movimentá-la para uma área cujo sol da justiça vai iluminar. Amém? É isso que eu quero. Eu quero olhar para a minha vida e despertar a todo momento. Eu quero olhar para a minha vida, identificar isso e falar: Senhor, eu preciso ser desperto nessa área, eu preciso acordar. E eu sei que se eu colocar a minha vida diante de Deus, como se você colocar a sua vida também diante de Deus, você pode e terá sim a sua vida transformada. Amém? Vai existir um momento em que a trombeta ela vai soar. E a expressão bíblica para esse tempo, principalmente para esse espaço que nós vivemos, esse espaço aqui vai virar um campo de sangue, gente. Essa é a expressão bíblica. No soar de uma trombeta. Eu não quero ficar aqui para ver essas coisas, não. Não quero. Por isso,
eu digo para você, desperta, desperta. Deus não quer que você passe por essas coisas. Por isso, Ele nos dá um alerta. Quer pedir algo a Deus nesse final de ano? Peça isso. Senhor, que eu desperte para o seu reino. Que eu desperte para a sua vontade. Quer fazer uma oração sincera, cheia de verdade? Senhor, eu reconheço que essa área da minha vida está em trevas. Por mais que eu possa disfarçar, está ruim, não está bom, eu apresento diante de Ti. Porque eu sei que existe uma exortação, mas existe uma promessa de que Cristo vai iluminar a minha vida. E eu quero essa promessa. Por isso eu aceito de Deus a exortação. Eu aceito e reconheço que tem muita coisa na minha vida que precisa ser transformada. E eu vou lutar com todas as minhas forças. O que eu não posso ficar é dormindo, é achando que está tudo bem, conduzindo as coisas da mesma forma. O sol da justiça ilumina a nossa vida, amém? O sol da justiça ilumina a sua vida. O versículo diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. É forte, mas o versículo também diz que Cristo vai iluminar a nossa vida. Cristo vai iluminar a sua vida no nome de Jesus. Você crê nisso? Quer pedir alguma coisa para esse final de ano? Quer pedir alguma coisa para 2022? Peça a Deus isso. Que a sua vida seja desperta por Ele e que o sol da justiça ilumine cada área da sua vida no nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 20, eu encerro lendo esse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aquele que pode fazer abundantemente mais. Aquele que pode fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Levante a sua mão, você que crê. Fala assim, eu creio. Realmente, de todo o coração, você crê que Deus pode fazer infinitamente mais? Então desperte para isso. Você crê que Deus pode fazer infinitamente da sua casa? Então fala assim, Deus, eu preciso despertar. O que eu preciso enxergar que eu não estou vendo? Ligue, Senhor, acenda uma luz que eu quero enxergar. Você acredita que Deus pode fazer infinitamente mais na sua história de vida? Desperte para Deus. Eu me lembro quando eu orava pelo Juninho e pela Tati, lá na casa deles. Eu perguntei, Juninho, você crê? Vocês creem? Ele falou, crê. A gente crê sim, pastor. A gente está cheio de fé. Então, amém. Então, vamos orar. E hoje está aí a Sofia sendo apresentada. É a luz que se acende. É a luz que se acende. Você quer que essa luz seja acesa na sua vida nesta manhã? Você quer? Se coloque de pé, então, por favor. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Eu sei que eu falei muitas coisas, mas eu sei também e tenho essa certeza de que algo ficou dentro do seu coração. Talvez você, nessa manhã, entendeu que existem enfermidades na sua vida, coisas que talvez você não reconhecesse, mas reconhece agora. Talvez áreas que você julgava muito saudável na sua vida e que precisa ser transformada. Uma luz precisa ser acesa, acendida. Talvez você reconheça nessa manhã que você está vivendo essa insensibilidade humana. Você reconheça que a palavra já não queima mais dentro do seu coração como queimava antes. Há necessidade de despertar. Talvez você, ao ouvir a palavra já não te conforta mais. Ou talvez a palavra já não te convence mais do pecado. Sem sensibilidade, precisa ser mudado. Nós habitamos nesse mundo de mortos.
Mas nós temos a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E é essa vida abundante que Deus quer para a minha vida, é essa vida abundante que Deus tem para você. Será que você está concentrando a sua vida na felicidade terrena? Esse ano de 2022 eu vou ganhar muito dinheiro, glórias a Deus, não tem problema nenhum nisso. Mas será que o seu foco é esse? Será que esses bens aqui nessa terra vai gerar felicidade suficiente para sustentar a sua vida? Eu pergunto, em que estado está a sua alma? Porque eu sei que você está na igreja. Como estão os seus sentimentos? Como estão as suas emoções? Como você tem se comportado diante das condições que a vida tem trazido a você? É importante que você pense nisso. Como está o seu sentimento? Porque pode ser que você esteja com a sua alma arrebentada, quebrada, destruída. Mas se você reconhecer isso, se você despertar para a palavra de Deus nessa manhã, uma luz será acendida nessa área da sua vida. E os seus sentimentos vão começar a serem transformados por Deus, pela sua palavra. Não existe pessoa na face dessa terra que busque a Deus e não o encontre. Todos aqueles que buscam a Deus vão encontrar a sua face, se verdadeiramente buscar a Deus. É um momento de transparência, é um momento de verdade, é um momento de vida. E não uma vida qualquer, é uma vida abundante. Talvez você esteja enfrentando uma luta física muito grande. Talvez seja algo que você já foi conduzido para as trevas. Talvez a sua condição física ela seja tão complexa que você não consegue enxergar mais nada. Desperta! Porque se você despertar, uma luz será acesa. O próprio Senhor Jesus Cristo vai iluminar a sua vida. Reconheça. Talvez seja o relacionamento que você está tendo com os seus filhos, filhos com os pais. Talvez esse relacionamento já morreu, ou seja, um relacionamento de trevas. Desperta, creia, e o Senhor Jesus vai acender uma luz na sua vida. Quem sabe não seja as suas expectativas ministeriais, a aplicação dos seus dons e talentos. Talvez você já morreu para o seu chamado, está dormindo para aquilo que Deus lhe direcionou, te colocou como um dom sobre a sua vida, a sua vocação. Você que é vocacionado e por algum motivo isso se apagou na sua vida, eu digo: desperta, desperta. O próprio Senhor Jesus Cristo vai acender uma luz na sua vida, reavivando sonhos. O que você quer que o Senhor Jesus ilumine na sua vida nessa manhã? Coloque diante do Senhor e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, ainda neste ano. O milagre de Deus acontecendo na sua vida. Talvez o dia de hoje, quem sabe não essa semana ainda, porque Deus é todo poderoso. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio no Deus que transformou a minha vida. Eu creio no Deus que transforma a nossa vida constantemente. Eu creio. E é por esse Deus, por esse sol da justiça, que eu sou iluminado. E eu posso enxergar, crer e ter fé. Mesmo que nesse tempo presente eu ainda não tenha isso nas minhas mãos.
Mas quando uma luz é acesa, eu consigo enxergar pelos olhos da fé. Uma luz está sendo acesa na sua vida. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus. Uma luz está sendo acesa na sua vida. E você vai começar a enxergar com os olhos da fé. Essa área que estava em trevas mortas na sua vida, ela está sendo agora resplandecida, iluminada pelo sol da justiça no nome de Jesus. Você vai voltar a sonhar com a sua casa, com a sua família, com uma vida próspera, com uma vida equilibrada. Você vai voltar a sonhar com o reino de Deus. Você vai voltar a sonhar com a sua vocação, com o seu ministério. Você vai voltar a sonhar os sonhos que Deus um dia plantou dentro do seu coração, porque uma luz se acende na sua vida nesta manhã. Ore a Deus, apresente essa área no altar do Senhor, e você vai ver o sol da justiça iluminando a sua vida.